Oi, gente! Aqui quem fala é Stephanie Bauman, psicóloga, consteladora familiar, terapeuta floral e vibracional. E esse é o podcast Viajando pra Dentro, onde a gente vai falar sobre liberdade, amor próprio, sexualidade, autocuidado. Em algum momento a gente vai falar de viagens também e diversos assuntos, sempre com o viés do autoconhecimento e de olhar cada vez mais pra dentro. E o episódio de hoje é sobre o único lugar possível para se viajar em tempos de pandemia, que é para dentro de nós mesmos. Então, quem ouviu o último episódio, aliás, o primeiro episódio, que foi o piloto, eu contei um pouco que eu ia mudar de vida mesmo. Então, eu ia viajar, eu comprei uma passagem só de ida, sem data e sem previsão de volta, para viajar pelo mundo. Eu ia continuar atendendo online e ia só viajar. Eu tinha algumas coisas para fazer em alguns lugares, mas a ideia era só me permitir viver esse sonho e sentir como ia ser e quem sou eu em diversos lugares, culturas e situações. E uma semana antes do meu voo começou a quarentena. Então estou falando desse lugar. Um pouco frustrada, mas tentando tirar o melhor da situação. Antes de começar o podcast, eu quero deixar muito claro esse recorte, né, de que eu tô falando de um lugar, de uma pessoa privilegiada. Eu tenho a possibilidade de ficar em casa, eu tenho recursos para lidar com o que está acontecendo. Eu continuo trabalhando, então eu continuo atendendo online. E então, assim, acho que é importante colocar todos esses pontos, porque eu vou falar de várias coisas e eu sei que é claro que as realidades das pessoas que vão ouvir são muito diferentes, ou às vezes nem tanto. Então, trazer as coisas que eu tô falando pro possível dentro da sua realidade, né? Eu vou falar bastante de mim, da minha história, das minhas percepções, e você pode adaptar para aquilo que faz sentido para você. Então, eu tentei muito fugir da dor e da frustração de todo jeito. Não só quando começou a quarentena, mas antes disso também. Eu vinha num movimento de olhar muito para frente, de me agarrar a questões futuras e tentar, sabe, colocar um band-aid assim nas dores que eu tava sentindo. Aconteceram muitas coisas, muitos lutos, muitos fins de ciclo e foi muito doloroso. É, E eu comecei a viver coisas muito novas. Eu nunca fiquei sozinha na vida, eu nunca morei sozinha na vida. E eu comecei a morar sozinha. E a hora que começou a quarentena me deu um desespero, porque eu falei, nossa, eu não quero ficar em casa. Meu apartamento já tava quase para alugar, então tava vazio. Eu tinha feito malas já para deixar na minha mãe e pra, pra eu ir viajar e tal. Eu falei, nossa, eu vou ficar sozinha em casa no apartamento vazio, eu não quero, eu não vou conseguir lidar com isso. Eu achei que eu não ia ter força para lidar com todas as questões que estavam vindo, com tudo que estava saindo do controle, né? Aquela ilusão de que a gente controla alguma coisa. E eu fui para Paraty ficar com uma amiga e eu estava disposta a ficar lá, trabalhando de lá mesmo, o tempo que eu precisasse ficar. E aí a gente ficou, não deu nem uma semana. E por alguns problemas que deram lá, a gente teve que voltar correndo. Então, em um dia, a gente decidiu que precisava voltar. A minha amiga não ia mais voltar pra lá. Ela estava morando lá e ela não ia mais voltar. Então, a gente fez toda a mudança dela em um dia. E ela ficou na casa dos pais, aqui em São Paulo, e eu vim pra minha casa, chorando muito, muito. E eu passei 2 dias assim, muito mal e sem saber como eu ia conseguir lidar com toda essa situação. E aí eu percebi que eu precisava encarar essa dor. Eu não ia ter
outra saída. Todos os sinais do universo estavam apontando para aquilo que eu tava apavorada e correndo, fugindo, que era estar sozinha, ficar sozinha e lidar com isso, lidar com esse vazio, lidar com as frustrações, lidar com o que estava saindo do meu controle. E, gente, é claro, é óbvio, eu não vou tirar a importância do que está acontecendo, de ser uma pandemia mundial, que não é um castigo divino único exclusivamente para a minha vida. Eu sei, tá? De todas essas questões externas também. Eu sei que tá todo mundo com questões, tem pessoas que estão com risco de vida, eu sei que tem, enfim, tem 1 milhão de coisas acontecendo no planeta Terra, que não é só a minha vida e a minha viagem, os meus planos que não rolaram, tá? Eu tenho ciência disso. Mas tô aqui falando da minha experiência e das coisas que eu tenho olhado e aprendido com essa experiência, tá? Não é uma visão, como chama isso? Que tá desconsiderando tudo que tá acontecendo. Não, eu sei tudo que tá acontecendo, mas estou falando dessa perspectiva. Então é só um recorte. Enfim, e aí eu percebi que eu precisava lidar com a dor, que é uma mestra, né? Também. Quando a gente encara a dor e escuta o que ela tem para ensinar, isso traz uma força que pelo menos eu nunca tinha sentido e eu nunca tinha imaginado que eu tinha dentro de mim. Eu sempre me achei uma pessoa fraca, mimada, e eu tinha essa dúvida a meu próprio respeito, sabe? Do que eu seria capaz de tolerar e de lidar. E eu fui buscando força, né? Eu fui olhando para as mulheres da minha família, por exemplo, as minhas avós que passaram por guerras, por campo de concentração, a minha mãe que passou por um câncer, e sobreviveu e continuou fazendo as coisas dela, e ela teve um processo muito bonito depois de cura e tal. E eu fui me inspirando nessas mulheres. Eu falei, não, eu vou lidar com isso, eu vou superar. E não é só a viagem, né? Tem outras coisas que, como eu falei no piloto, acho que eu ainda não tô muito preparada para falar sobre isso abertamente. Mas outras coisas que aconteceram foram muito dolorosas e eu fui encarando. Tá, isso acontece e vamos lá, como que eu posso lidar com isso? E, e aí eu fui percebendo quais podiam ser os meus aprendizados, né? Quais eram as ferramentas e os recursos que eu construí até aqui que eu podia usar a meu favor. Porque, nossa, eu estudo tanto, tenho tanto conhecimento de coisas para melhorar a nossa qualidade de vida, saúde mental. Quais são as coisas que eu disponho aqui para me erguer agora, para lidar com isso, para melhorar, ou até para passar por essa dor da melhor forma que eu conseguir. E aí eu fui me estruturando. Então passei esses 2 dias assim, entregue. Falei, não, eu vou sentir. Beleza, pra mergulhar nessa dor, eu mergulhei de peixinho mesmo, de ficar prostrada, de ficar cheirosa, enfim, tudo que aquele a imagem da pessoa sofrendo na sofrência foi o que eu fiz durante 2 dias. Falei, tá bom, é isso, então é isso. Até que, né, eu precisei levantar em algum momento, aceitar a minha realidade e que se eu não fosse fazer nada por mim, ninguém ia fazer. É aquele momento que você olha e fala, cara, se eu ficar aqui chorando sozinha, a comida não vai se fazer sozinha, eu não vou ter o que comer, eu não vou, ninguém vai lavar minha louça se não for eu, sabe? A vida não vai acontecer enquanto eu ficar aqui na cama chorando. Então eu vou precisar levantar e fazer alguma coisa. Deixa eu ver o que é possível de fazer primeiro.
E aí a primeira coisa que, que eu lembrei, assim, que é um conceito que eu falo muito, e inclusive eu fiz até um vídeo no meu IGTV, para quem me segue no Instagram, que fala da diferença entre a solidão e a solitude. Então, a solidão é quando você sente falta do outro, aquela sensação de você se sentir sozinho, de precisar de alguém para preencher esse vazio. E a solitude é o preenchimento de si mesmo. Quando você se sente bem na sua própria companhia, na minha visão, tem muito de autocuidado, um conceito de se cuidar, de se fazer bem, de transbordar uma alegria. Então, essa foi a primeira coisa. Eu sempre gostei de ficar. É claro, eu gosto muito de ficar com outras pessoas. Eu tenho uma vida social muito intensa também. Mas eu também gosto de ficar sozinha. Eu curto a minha própria companhia. Eu tenho várias atividades que eu gosto de fazer sozinha. E eu fui resgatando isso, né? Tá, quais são as coisas que eu gosto de fazer sozinha? Ah, eu gosto de ter a minha rotina da manhã, acordar com música, fazer um café bem gostoso e tomar na sacada, tomando solzinho, ouvindo música, fazer um exercício leve, dançar, fazer yoga, ler, pintar, assistir seriado. Eu fui assim, lembrando de coisas, de resgatando coisas que eu curto fazer na minha própria companhia. É, e comecei a estruturar uma rotina, né? Que tem algumas coisas que são muito importantes para a gente fazer nesses momentos de ansiedade. Uma delas é estruturar a rotina, porque tá tudo uma bagunça. A gente está vivendo um momento que nunca vivemos nada parecido. Que não tem uma previsão para acabar. Isso gera muita angústia. Então, se a gente deixar a vida bagunçada também, do jeito que quiser, e não ter horário para nada e não estruturar nada, a gente não tem uma sensação de que tem uma ordem, né? Que a vida pode estar num trilho, assim, pelo menos o nosso micro. Então, quando a gente estrutura uma rotina, a gente tem essa sensação de estrutura mesmo, não tem outra palavra. E isso é um grande aliado para diminuir a ansiedade. Grandíssimo aliado. Então, ter um horário para acordar, um horário para dormir, horário para fazer as refeições, horário para fazer as coisas do dia. E isso é diferente de, ai, precisamos ser produtivos e precisamos fazer 1 milhão de coisas e falar 3 línguas no final dessa quarentena e terminar de ler 47 livros que a gente tinha se programado e ver todos os filmes que eu falei que eu ia ver na minha vida inteira quando eu tivesse tempo. E sabe? Não é um concurso de produtividade, mas sim um mínimo de estrutura e daquele autocuidado de missão cumprida, que eu gosto de falar que são dois tipos de autocuidado, né? O autocuidado do prazer, que é aquele abracinho em você mesmo, aquele momento gostosinho e de prazer mesmo. E o autocuidado de missão cumprida, que nem sempre é prazeroso, mas a longo prazo, quando você termina, é muito. Também é prazeroso e é muito importante. Porque se a gente ficar só dormindo e comendo brigadeiro de panela e vendo seriado o dia todo, apesar de ser prazeroso no momento, se você faz isso todos os dias, durante vários dias seguidos, em algum momento você vai estar se sentindo mal. Então, deve haver um equilíbrio aí entre esses dois autocuidados, que também envolve, por exemplo, lavar uma louça, organizar o seu ambiente, fazer coisas das quais você se sente melhor com você mesmo. Então, estruturar essa rotina foi muito importante. E fazer um exercício físico para liberar aqueles hormônios do prazer, aqueles hormônios é, importantes, né? Serotonina e endorfina. Me alimentar melhor. E foram várias coisas que eu comecei a fazer, porque eu elenco, assim, algumas coisas importantes para melhorar a nossa energia, diminuir a ansiedade. Então,
Provavelmente eu vou falar disso algumas vezes ainda nesse podcast. Alimentação e ingestão de água. Então, alimentos vivos, coisas, frutas, legumes, verduras, e se manter hidratado. A qualidade do sono e a quantidade do sono, então não dormir de menos nem de mais e prestar atenção o quanto você está dormindo, como você está dormindo também na qualidade desse sono. Exercício físico, respiração, então meditar é muito importante, fazer essa respiração profunda e lenta, parar um pouquinho, silenciar um pouquinho, é muito importante. A qualidade dos nossos pensamentos, como a gente pensa, como estão as nossas vozes internas e a rotina. Então, essas são algumas coisas. Eu catei essas ferramentas e fui aplicando no meu dia. E comecei a reparar nos meus comportamentos, assim. Então, comportamento alimentar, no meu comportamento fazendo as minhas coisas, o como eu falava comigo mesma quando eu fazia alguma coisa legal, ou quando eu fazia alguma coisa que não era tão legal, ou como eu conversava comigo mesma, falava, né, como estavam essas vozes internas que eu falei. É, E fui olhando para essa sensação de vazio, para essa carência, como que eu podia cuidar disso. Uma coisa que me ajudou muito também foi poder contar com as pessoas ao meu redor. Então, eu fiz muitas ligações de vídeo para muitas pessoas, não só para pedir ajuda, mas também para ajudar às vezes. Isso é muito bom porque a gente guarda a nossa dorzinha no bolso, né, para ouvir o outro também. E a gente não se isola, porque eu vi muito esse movimento das pessoas se sentirem isoladas e se isolarem mais. De não quererem falar com os amigos, de não querer fazer ligações de vídeo, ou nem mesmo responder no WhatsApp as pessoas que gostam. E eu fiz esse movimento contrário, eu fiz bastante isso e ainda tô fazendo bastante ligação e isso ajudou bastante. Então, se você tá se sentindo sozinha, se você tá se sentindo isolada, usa a tecnologia a seu favor, conversa com as pessoas. Não precisa nem ser necessariamente para pedir ajuda de alguma coisa, mas conversar, voltar a se socializar é muito importante porque a gente entra numa inércia, né? Ah, já que é para ficar isolada, então eu vou ficar isolada de tudo e de todo mundo mesmo. E é um processo que parece até inconsciente, porque a pessoa vai reparando que tá sozinha, que não fala com ninguém há bastante tempo. Então faça o movimento contrário, converse com as pessoas, use o que a gente tem aí a nosso favor. E aí tem algumas perguntas, né? O que, que você faz quando ninguém tá olhando? Como você se comporta? É, as coisas que você faz é pra você? É pro outro? Como que você se arruma? Ou você arruma a sua casa, o seu quarto? Quando você não sai? Você passa o dia todo de pijama ou você troca de roupa para você viver o seu dia? Como que é isso? Que tipo de companhia você é para você mesma? Como você fala com você, né? É isso que é muito louco. A gente tem uns carrascos internos, né? Quando a gente se olha no espelho e vê alguma coisa que a gente não gosta, a gente fala de um jeito que a gente não falaria nem com o nosso pior inimigo. Se a gente falasse assim com alguma amiga, provavelmente a gente não teria amigas. Eu falo bastante isso também. Então, se você, por exemplo, fez alguma coisa, sei lá, esses dias, eu derrubei a pimenta inteira no chão da cozinha. A pimenta do reino do moedor, eu tava colocando num prato e ela abriu e caiu tudo. E como que foi? Né? Normalmente a gente fica, nossa, que burra, que anta, não sei o que, lá lá lá. E eu dei risada, eu achei engraçado, eu filmei. E, e tô tentando ser mais gente boa comigo mesma, sabe? Esse é um processo que faz muito tempo já
que eu tô nesse rolê aí do amor próprio e de como conversar comigo mesma. Então, é uma coisa que eu lido bem. Então, ser minha melhor amiga. Eu sempre falo isso, né? Pra gente ser a nossa própria melhor amiga e falar com a gente como a gente falaria com uma melhor amiga. Então, é uma coisa que eu venho treinando já há anos e nesse momento foi muito importante pra mim. Porque quando eu tô me exigindo demais, eu percebo. Quando eu tô me exigindo de menos, eu percebo. Então vamos. E é engraçado, né? Porque eu acho que chega um momento da quarentena que a gente começa a achar que a gente tá ficando doida, sei lá. Eu comecei a falar alto sozinha. E eu não sei vocês, mas eu não costumava fazer isso. Não era uma prática minha, falar alto sozinha. Eu falo muito comigo mesma na minha própria cabeça, isso sim. Mas de pegar, bater palminha e falar, vamos, amiga, se mexe. Vamos fazer esse podcast que você já tá enrolando faz 3 dias, querida. Você tinha desculpa nos outros dias, mas hoje é pura preguiça, então vamos lá, senta aí. Que você vai ganhar, sabe? Não fazendo isso. E pode ser que alguém escute e seja importante pra essa pessoa, então não seja egoísta. E sabe, falando comigo como se fosse uma amiga mesmo, eu fiz uma coreografia de pole e eu inventei vários combos sozinha. E pra mim é muito difícil, né? Eu não. Eu gosto muito de fazer aula, mas pra criar coreografia eu acho muito difícil. No máximo, ali uns 15 segundinhos eu faço um freestyle pra postar no Stories, mas de fazer uma coreografia de uma música inteira eu acho muito difícil. E aí eu peguei um dia pra fazer isso. Ficar no pole, e aí eu fui criando coreografia no chão, que eu acho muito difícil também, não costumo fazer muito. E aí eu vi uns vídeos de algumas pessoas, peguei umas ideias, e eu fui montando a coreografia. E teve uma hora que eu tava batendo palma e comemorando pra mim mesma, falando: Nossa, arrasou! Que criativa! Não sei o quê. E, gente, eu comecei a rir muito, porque eu falei: Gente, eu tô ficando doida, mas tá muito engraçado. E aí eu fui vendo essas coisas, sabe? O quanto foi importante o processo de me amar, de me cuidar, de aprender a falar comigo, de modificar essas vozes, porque obviamente não foi do dia pra noite. Faz uns 3 anos que eu tô falando sobre isso e que eu tô fazendo isso e treinando, então são altos e baixos o tempo todo. É falar e repetir isso muitas vezes, porque é o meu processo e eu acompanho o processo de outras pessoas, eu falo sobre isso na internet. Então eu tô muito treinada e não é assim um milagre que uma hora você tá lá se olhando no espelho e falando o quanto você se odeia e eu tô apontando todos os seus defeitos e de repente você tá batendo palma pra si mesma e falando o quanto você é maravilhosa. Não é assim. É realmente um processo, é o se dar conta dessas vozes, porque muitas vezes a gente não percebe o como a gente fala com a gente. É o perceber, afinar a nossa antena, entender, putz, olha como eu tô falando comigo. Nossa, mas quando eu faço uma coisa errada, eu me chicoteio pra caramba, mas quando eu faço uma coisa muito legal, é como se eu não fizesse mais do que a minha obrigação. Como assim? Não, vou comemorar a minha conquista, eu vou bater palminha pra mim mesma, eu vou abrir um vinho, tomar uma tacinha, porque eu fiz uma coisa muito legal, eu conquistei o meu objetivo, eu fiz aquilo que eu queria, sabe? É você ir fazendo isso dia após dia, e eu percebi que nesse momento que eu tô sozinha em casa, com um monte de coisa que não deu certo na minha vida, no meio de que o macro tá, assim, totalmente fora de controle e, né, não sei quando isso vai acabar. Eu tô lidando muito bem, eu tô descobrindo uma força que eu não sabia que existia. Eu tô lidando com esse vazio, com essa carência de um jeito que é novo pra mim, que é eu comigo mesma. E o autocuidado tem sido a ferramenta mais importante desse momento pra mim. Então, entender o que eu gosto, quais são os meus prazeres, o que eu posso fazer por mim a cada dia pra me sentir um pouco melhor. Então, eu divido, né, entre micro e macro. No macro, que é o mundo externo,
Então, o vírus, as pessoas infectadas, ou a crise financeira, as notícias, a política, essas coisas eu não tenho controle nesse momento. Não tem nada que eu possa fazer com o que está acontecendo lá fora. E tem o micro, que é a minha vida, o que eu tenho controle, quais são as coisas que eu consigo controlar. Então ficar em casa, porque eu tenho essa possibilidade, continuar trabalhando online, que eu tenho a possibilidade, é o investir a minha energia na minha rotina, nas coisas que eu acho importante fazer, nos meus prazeres, me divertir, pegar leve comigo mesma, é, sabe, me, tomar as medidas de segurança que são necessárias. Então, quando eu vou pegar alguma coisa, porque nem no mercado eu tenho ido, eu tenho pedido álcool em gel, máscara, prender o cabelo, tal, todas as medidas de segurança eu tô fazendo. E, e é isso, sabe? Vão ter dias, claro, né? Que primeiro que a gente já não é feliz todo dia, né? Porque todas as emoções fazem parte, isso a gente precisa entender, faz parte também, sentir triste, se sentir com medo, se sentir ansiosa, dependendo da proporção de cada coisa. É normal sentir essas emoções, então numa circunstância normal, dias e dias já é o que acontece. Agora imagina num momento totalmente atípico. É claro que vão ter dias que eu vou ficar de saco cheio, você também, ficar de saco cheio, de ficar ansiosa, de putz, não aguento mais, queria muito sair, eu queria muito ver uma amiga, eu queria muito ver um crush, ou queria muito fazer sei lá o quê. Então, sim, vão ter dias que vão ser mais difíceis do que outros. Não tô dizendo que todos os dias dessa quarentena vão ser incríveis e de arco-íris e bolhas de sabão e glitter todos os dias. Mas entender qual que é a exceção, qual que é a regra, como eu tô me sentindo na maioria dos dias. E se tem um dia, hoje por exemplo foi um dia muito difícil pra mim. Foi um dia que eu me senti muito carente, eu senti que eu tava totalmente viciada no celular. Então abrindo o aplicativo, aí eu fechava um aplicativo e entrava em outro. Aí eu fechava o outro e eu abria um. Aí eu abria outro, daí eu fechava, daí eu entrava no outro. E eu não conseguia sair desse ciclo vicioso. E eu fiquei muito conectada no celular o dia todo, porque eu percebi que eu tava sentindo esse vazio, eu tava sentindo muita carência, eu tava sentindo saudade de muita gente, eu tava sentindo saudade de fazer determinadas coisas fora de casa. E eu olhei pra isso e falei, tá bom, vou me respeitar, beleza, hoje é um dia que eu estou muito no celular. Vou fazer outra coisa. Cozinhei, é, vou vim gravar o meu podcast, que eu tava enrolando. Aí eu percebi também que era uma fuga, porque eu não. Que eu tava aí com uma resistência de gravar esse podcast. Depois eu pretendo ler um livro e ouvir uma música e melhorando aí a minha energia, mas foi um momento que eu percebi que tava muito difícil, que hoje tava muito difícil e tudo bem, tá, eu me respeitei. O que que eu posso fazer com isso agora? Ah, quero ficar mais um pouco no WhatsApp, quero ligar pra alguém, falar com alguém olhando no olho da pessoa, beleza. Ah, vou fazer alguma coisa que é mais interessante pra mim, beleza. E se perguntando aos poucos, sabe? Tá, o que que eu preciso fazer agora? O que que eu posso fazer agora por mim? O que que eu posso fazer pro meu dia ficar um pouco melhor? E é assim que eu tenho lidado é, com tudo isso. E de olhar pra dentro e perceber essa força. Acho que esse foi o aprendizado mais importante até agora, de perceber o quanto eu sou forte, do quanto eu aguento muito mais do que eu achei que eu pudesse aguentar, de como eu sei lidar com as coisas de um jeito que eu não sabia, de cuidar da casa, de administrar a casa de todas as formas possíveis, de cuidar de mim de diversas formas, da pessoa que eu sou, então o que eu tenho feito, que sabe, independente de ter alguém olhando, de não ter alguém olhando, se eu vou falar para as pessoas, se eu não vou falar para as pessoas, de como eu cuido dos outros, de como eu sou amorosa com os outros. Então, tudo isso foi uma grande viagem já.
de saber o que que é importante no meu dia, sabe? Sem tanto estímulo externo, porque se eu estivesse viajando agora, eu estaria deslumbrada e conhecendo um monte de lugares e conhecendo um monte de pessoas. Claro, né? Se tivesse numa circunstância normal, não do jeito que tá hoje. Mas do jeito que eu imaginei na minha cabeça, eu estaria conhecendo pontos turísticos e lugares e caminhando e sempre me mexendo e fazendo coisas e tal, me distraindo muito. E esse foi um momento que eu precisei olhar pra mim e sem distrações, sem mundo lá fora, sem outras pessoas. Sou eu comigo mesma. E o que que importa no meu dia e o que faz o meu dia melhor, independente se eu tô num país novo conhecendo um monte de coisa ou se eu tô dentro da minha própria casa. Como que eu posso fazer desse dia mais legal pra mim? E hoje eu falei que foi um dia difícil, mas foi uma exceção. A regra tem sido eu ficar bem, sabe? E eu percebi quais são essas coisas, como que eu gosto de fazer, de começar o meu dia, de levar o meu dia, de terminar o meu dia. E conhecendo essa pessoa nova que eu sou, porque do começo do ano pra cá é tudo uma grande novidade. Então tem sido uma boa viagem. Forçada, confesso, uma viagem forçada, com um monte de frustração, com um monte de coisa, um monte de vazio e luto ainda sendo processados, mas que nesse micro, não estou falando do macro, o macro é claro que eu tô muito triste com tudo que tá acontecendo e que é muito difícil tudo que tá acontecendo, mas dentro do meu micro e do micro das pessoas que estão ao meu redor e eu posso tocar isso de alguma forma, é, lidar de um jeito que tem sido importante de crescimento, de entendimento, de aceitação e, e de transformação. Então eu espero que pelo menos alguma dessas coisas que eu trouxe da minha experiência possa servir para você também e, e que você goste dessa viagem. Boa viagem aí para dentro de você também, com as perguntas de como que você está se tratando, que tipo de companhia você está sendo, o que você tem feito quando ninguém está olhando, que essas perguntas ressoem aí para você de uma forma que possa te transformar também. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, curta e não sei nem se dá pra curtir no Spotify, mas se você sentir que outras pessoas podem se beneficiar, compartilhe com outras pessoas. E nos vemos no próximo. Um beijo. Tchau, tchau.